Delas Podcast. Let it go! Spotify, Deezer, podcasts, YouTube, Twitch, Amazon Music, Amazon Prime, Netflix, Star Plus, Disney Plus, HBO Max, Globoplay, deixa eu sei lá. São tantos conteúdos que surgiram, principalmente depois da pandemia, tantos conteúdos novos, tantas opções de conteúdos bons, ótimos, ruins, bem ruins, que a gente passa horas só olhando as opções como um cardápio e, dependendo do cansaço, termina dormindo antes de assistir qualquer coisa. Este mês nós voltamos com um quase tradicional episódio de indicações do Papo Delas para ajudar os ouvintes incríveis a tentar escolher algum entretenimento antes de babar no sofá enquanto procura. Este é o Papo Delas 67, indicações de 2023, mas pode ser de qualquer ano. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Olá, amigos e inimigos do Papo Delas! Sim! A gente farda, mas não talha. Demoramos, mas aparecemos. Este é o Papo Delas 67. E eu estava aqui pensando, nossa, o tradicional episódio de indicações. Não fizemos ainda esse ano. Todo ano a gente faz e... Peraí, cadê o todo ano? O ano passado a gente não fez, Patsy. Olá, Patsy. Ano passado a gente estava funcionando igual aquela maquininha apagada, a luz interna apagou, mas estamos funcionando. Pois é, eu tava na minha cabeça certa que todo ano a gente fez, que é um tradicional. E fui ver, a gente pulou 2022. Falei, bom, sinal que a gente teve outros assuntos pra falar. Ou não. Ou não. A gente não teve nem muito tempo de viver, né, gata? Nem fale, não fale. Pouco ou muita saudade de 2022, não sei, depende. Porém, nesse quase tradicional episódio de indicações do Papo Delas, a gente tem uma convidada, que eu sempre quis gravar com ela. Sempre. Ela já foi apoiadora, ela é ouvinte de Papo Delas e eu sou fã. Acompanho ela nas redes, no YouTube. Seja bem-vinda, Carol Witt. Ai, gente, eu acho que eu estou vivendo num universo paralelo. Tá na Matrix? Porque eu estou ouvindo alguém que eu já ouço. Falando com você. Você quebrou a quarta parede. Parabéns, Patsy. Cafeína rainha, eu quis muito dizer isso. Uhul. Olha só, que coincidência. A gente tem um ouvinte, uma amiga, alguém que eu admiro, que eu acompanho. E ainda tem um canal que indica livros. E ela tá no quê? Num episódio de indicações. Gente, mas tem tudo a ver esse episódio, Patsy. Nossa. Ai, gente. Ó, detalhe que uma observação muito importante que dessa vez Carol está presenciando. A gritaria que é minha casa. Que ela agora tá entendendo a magia que é a edição desse podcast. Puta que pariu. É uma reunião, gente. Uma reunião de soundtrack, entendeu? E não é, menina? São efeitos sonoros. Na verdade, há muito tempo a Patsy não tem mais cachorros. A gente insere esses efeitos para vocês se sentirem, nossa, olha, a Patsy tem bastante cachorro ainda e tal, não é verdade? Exatamente. Magia. O Papo Delas, por melhor que a gente tente entregar um episódio para você, ouvinte, ele é para você se sentir no sofá de casa, babando. Com sono. Assim como a gente baba. Um programa orgânico. Adoro essa expressão. Uso sempre, quando não tem muito o que fazer. Artesanal. Gosto muito do artesanal. Mas vamos lá, a gente vai começar indicando qualquer coisa. Já pensei aqui, nos episódios geralmente é entretenimento. Entretenimento vai de tudo. Música, livro, filme, série. Só não vale academia, tá, gente? Pelo amor de Deus, não. Não é entretenimento. Eu só indico academia que vai velho. Boa. Hidroginástica, né? Aí eu indico. Melhor academia. Não, melhores fofoqueiras são as velhas marombeiras, cara. 7 da manhã, já estão acordadas desde as 4? Ai, tia Neide adora fazer. Mas assim, eu tava pensando, aliás, uma coisa muito curiosa, assim, eu não lembrava das coisas que eu tinha assistido. Como 2022 foi muito corrido, muito maluco, eu não consegui ver muita coisa ou acompanhar muita coisa mesmo. Assim que eu tive o privilégio, o grande privilégio do desemprego, eu
comecei a ter um pouco mais de tempo, né, pra me dedicar, assim, sem dormir no meio dos episódios. Pra filme ainda é mais difícil, que é muito comprido, acabo dormindo. Estou muito culpada, muito, muito culpada, Carol, porque não consigo terminar um livro. Não consigo, eu tenho aquele problema de começar, e aí eu começo o outro e não termino, é terrível. Eu não sei o que acontece comigo mais, eu tenho a cafeína de 20 anos atrás, aquela de 20 anos, jovem, que lia, ganhava livro das tia, porque nossa, ela é inteligente, ela lê. Ela morreria de vergonha de mim hoje, muita vergonha. Porque eu não consigo terminar um livro sem babar, sem dormir, é muito difícil. Audiolivro eu tentei também, mas é uma indução ao sono. Eu também durmo, mas normal. Tipo, eu volto depois. Agora, não consegui terminar livro, eu descobri com, sei lá, 35, 36 anos que eu tinha TDAH. Olha aí, eu não sei se eu tenho isso, se eu não tenho, porque eu nunca fiz o diagnóstico. Eu acho que não, sinceramente. Assim, eu tenho às vezes Se você nunca teve esse problema, então tudo bem. Hoje em dia são outras questões que não te deixam terminar um livro. Eu é porque nunca antes. Hoje eu leio uma média de 20 livros por mês, mas Meu antes Deus. era um parto para terminar livro. Que orgulho. Mas você lê, seja sincera, você lê porque você fala eu tenho que produzir conteúdo ou você lê porque quer? Depois que eu comecei o tratamento, eu comecei a ler, porque eu sempre quis ler mais, é porque eu não conseguia. Eu lia livros de contos, eu sempre fui uma leitora de crônica, poesia, contos, porque era o que eu dava conta de ler. E aí, quando eu comecei o tratamento, eu vi que eu conseguia prestar atenção, eu conseguia prestar atenção num texto por mais tempo. E aí eu comecei a ler, mas eu ainda tenho problemas com calhamaços. Demorei, 2 anos para ler Crime e Castigo. É. E tem 600 páginas, Nunca eu terminei também. Nunca comecei, no caso. Ah, minha filha, não faça muita questão, não. Tem um resumo em áudio. Tem. Mas é um bom livro, hein? Mas é um bom livro. Eu tento pegar pequenos agora, pra ver se eu termino, né? Pega contos. Eu amo crônicas e contos. Eu não sou uma pessoa da ficção. Eu gosto de coisas não ficcionais. Gosto de biografia, gosto de história a história, né? Das coisas, do universo, assim. Aí me interessa um pouco mais. Ficção, Era Uma Vez, me dá uma preguiça. Ai, gente. Principalmente de não ficção, tem para todos os tamanhos. Eu tenho uma biografia do Tolstói feita pelo Zweig que deve ter umas 200 páginas. Ai, que beleza. Cara, até 200. Então, pois é. Eu tô há 3 anos pra ler Orlando. Cara, eu reli ele em português e demorei 2 anos. Não, então tá tudo bem. Porque a fluidez dele eu achei diferente da fluidez do inglês. Ai, obrigada, de verdade. Porque eu olho pra ele e eu sinto tanta culpa. Ele é mais não é truncado, mas ele é mais viajandão, Ai, assim não, mesmo. Beleza, porque, nossa. Eu acho que a gente tem o tempo da gente pra ler o livro. Às vezes você não tá naquela vibe pro livro naquele momento. Pode ser também assim, só que, olha, antigamente eu era uma máquina de leitura, igual a cafeína. Eu lia em qualquer situação, eu lia em pé no ônibus, no engarrafamento da faculdade. Eu não tinha tempo ruim. Hoje em dia, eu olho pro livro, eu respiro fundo e eu quero ler. É isso que me dá mais raiva pra ficar. Você falou dessa do ônibus e eu pensei nisso, assim, eu também li em qualquer lugar, e absorvia e pegava aquilo e beleza. Hoje eu tenho que parar para ler, assim, não é uma coisa em qualquer situação. Eu tenho que ou ir para a cama, ou ir para o sofá, ou ir para a poltrona, ter aquele momento, vou ler. E aí, piora tudo, porque esse momento nunca chega, né? Esse momento você tem outra coisa para fazer. Antes era um hábito e deixou de ser. E aí vocês têm que fazer todo um movimento, né? Por exemplo, eu não tenho mais o hábito de assistir filme como eu tinha. Então, eu tenho que fazer todo um movimento de deitar no sofá, pegar isso, pegar aquilo e fazer aquilo mais para assistir um filme. Tem que marcar um dia, né? Pois é, tem que marcar na agenda, porque eu não tenho mais esse hábito de assistir um filme. Eu prefiro estar lendo. Não, lendo 20 livros por mês não dá pra fazer mais nada, gata. né, Carol? Sempre nos meus vídeos, que eu vou falar do que eu li no mês, eu sempre reforço que o que faz um leitor não é quantos livros ele lê, é o fato dele ler.
E eu leio mais livros, primeiro que eu nem falo de todos os livros que eu li, eu só falo dos que eu gostei mais. E eu leio mais livros porque eu gosto mais de ler. Então eu deixo de assistir série, eu deixo de fazer uma coisa, eu deixo de fazer outra pra ler. Já que a gente entrou nessa história de livros, então eu já vou começar com a minha indicação de livro, que é bem lightzinha, bem pequenininha, e eu terminei. Que é o pouco muito conhecido Daniel Furlan, o humorista do Craque Daniel. E ele lançou, acho que foi pela Intrínseca também, Você Não Merece Ser Feliz e Como Conseguir Mesmo Assim. É um livro de autoajuda reversa. Eu nem me surpreendo, porque eu já vi alguns textos dele, ele escreve muito bem, mas ele é um texto muito bom, daquele tipo que você lê e fala, toda brincadeira tem um fundo de verdade. É claro que é uma brincadeira do anti-coaching, né? Mas você lê cada parágrafo e você dá uma risada do tipo, até que é. Você fica assim. Porque ele joga na sua cara várias coisas que pode ser verdade, mas em forma de piada. É um livro gostosinho. Eu demorei alguns meses porque eu estava em muitos trabalhos, muita coisa, mas terminei. É curtinho, é muito divertido e eu fiquei com vontade de ler de novo para ficar grifando frases, porque é aquele tipo de livro que você vai, cada página você fala, puta, eu queria ter escrito isso. Ai, adoro. Uhum. Você vê uma frase e você fala, putz, por que eu não escrevi isso? Por que eu não tuitei um dia uma coisa? É isso que eu pensei agora no tweet. Exato, e aí às vezes aparece uma frase ali que você, às vezes não, quase todas as páginas, assim, que é genial, que você fala, puta, que bem pensado, simples e bem pensado. Então, eu super indico para quem tá que nem eu, que não consegue focar em muitas coisas e tal, é uma coisa leve, tranquila, e você quer ficar lendo só pra rir na próxima página. Então, valeu a pena para mim ter começado essa minha fase aí de voltar a ler e terminar. E o Daniel Furlan, ele tem um humor muito niilista, né? Então é muito gostosinho. Muito. Tudo na vida dele é niilista, na verdade. A banda era tudo dele. Ele lançou um álbum também com músicas muito bacanas, engraçadinhas, mas meio sérias também, porque ele tem essa dualidade. E o livro inteiro, ele é meio que sério. Só que você Você ri ri com porque culpa. é aquela coisa. Você ri meio assim. Eu adorei. Então, Você Não Merece Ser Feliz e Como Conseguir Mesmo Assim. Numa percepção muito pessoal, eu às vezes vejo o jeito que o Daniel Furlan produz, né? A arte, parecido com o jeito que o Skylab faz. Mas ele é mais elaborado. Ele é muito mais elaborado. O Skylab, ele é menos complexo, né? Sim, Menos depende. elaborado. Cara, o Skylab eu não consigo entender. Mas a ideia é essa, né? O problema do Skylab é que ele é então. inteligente demais. Aí dá a volta e fica bizarro. Sem sacanagem. O problema do Skylab é esse. Quando ele fala sério, tu fica triste. Você fala, eu sou muito burra pra estar do lado desse cara. Não só por você se sentir mais burro, na verdade você ter noção de como você é burro quando ele fala sério, mas porque sabe aquela pessoa que ela é tão inteligente que quando ela para pra analisar a vida, você fica triste. Tu fala, puta que pariu, é verdade, eu não queria ter essa percepção. Eu tava melhor antes, quando eu não prestei atenção nisso. Saiu um fritada com ele no YouTube esse mês. Ah, é? Não vi, não. O Diogo Portugal. Foi engraçadinho também. Bom, e aí, complementando os livros, eu nem ia indicar porque eu não terminei de ler. Mas já que Carol falou de Crime e Castigo, eu tenho que parecer também um pouco mais intelectualizada. E eu comprei, com essa coisa de pandemia, intolerância, eu comecei a me perceber um pouco muito intolerante, sabe? E aí eu queria tratar isso em mim, assim, com certa raiva de certos grupos e tal. E eu não queria ser assim. Eu sempre trabalhei muito a tolerância entre pessoas e tal. E tenho históricos de pessoas na família, na vida, que eram intolerantes e detestavam. Eu falei, não quero ser assim, né? E comecei a refletir sobre isso até que alguém me indicou Voltaire, que tem o tratado sobre a tolerância. E esse livro é um tratado mesmo, e tem aqui, deixa eu ver, tô até com ele na mão aqui, 127 páginas, ou seja, né, tranquilinho. Eu ainda não terminei. Mas, não, assim, calma aí, Cafeína. 127 páginas, beleza, mas são 127 páginas numa escrita Fluida? fluida e leve, ou 127 páginas
pesadíssimas. Eu li 1/3 até agora, mas é pesadíssimo porque ele se baseia num fato real de intolerância, me engano agora é em Paris, que alguém foi morto por ser de religião diferente da época, né. Então eram as pessoas de religiões diferentes eram condenados à morte, à tortura. Então ele se baseia nesse fato real para escrever um tratado sobre tolerância de todo tipo, e que naquela época se vivia uma intolerância extrema. E aí, você, mais intolerante possível que possa ser aí na sua vida, na sua família, eu indico que leia esse tratado para ver como as pessoas eram lidadas com a intolerância e até as pessoas mais intolerantes do mundo vão falar: "Não, mas aí já é forçado, né, gente". Comparar os dias de hoje com aquela época, né? Você vai começar a ter uma aversão à intolerância lendo os relatos, sabe, lendo as coisas. E isso te ajuda, né, por mais que hoje em dia a gente está vendo, né, de polarização de religião, de política, de tudo, te ajuda a tolerar um pouco mais as pessoas, porque você começa a ver no que pode isso dar na humanidade. Aí você fala: "Ah, mas naquela época era diferente". Não, gente, ser humano é ser humano. A gente pode chegar ao extremo a qualquer momento, assim, é uma loucura. E a gente tem as microtolerâncias também do dia a dia, né? Do dia a dia. Então é legal, é uma reflexão, é pesadíssimo o livro, então assim, por isso que eu tô lendo muito lento, 2, 3 páginas de vez em quando. Ele é pesado. Pra não Você sofrer. vai lendo e você vai falando: "Ai, acaba essa parte, acaba". Mas é interessante pra ter um livrinho barato, porque é um clássico, né. Nossa. Eu não tô numa vibe de ler nada que me entristece, não. É. Gente, eu tô vivendo num momento que eu só quero coisas leves ou histórias de terror, só. Nossa, que antagonista é você, hein? História de terror é leve pra Patsy, né. Não, mas história de terror, assim, muito nada a ver com nada. Eu não quero também filmes de terror da vida real, quero nada, eu não quero saber da vida real. Vida real eu já tô vivendo. Não, eu gosto também quando tem monstrinho, fantasminha, eu não tenho nenhum medo de monstrinho e fantasminha, acho divertidíssimo. Eu não gosto de terror de vida real. Exato, falou de coisa de vida real, eu já não quero ver. Falei assim, não, hoje não. Quero ver besteira, espírito. Eu tô numa vibe de ler livros de romancinho leve, assim. Quero clichê, quero saber que tem final feliz, Ah, boa. ter certeza do final feliz, e é isso. Faz uma lista de livros e filmes com finais felizes, pronto. Pois é. E assim, coisa que você lê a primeira página, assim, primeiro capítulo no máximo, tu fala, eu já sei como isso vai acabar, mas eu quero descobrir como. Como vai ser o processo de chegar lá. Clichê, não tem problema. Clichê, pra mim, é literatura de conforto. Bom demais. 3 livros que eu pensei, na verdade, eu anotei um. O primeiro é o Evangelho segundo um humorista, que é do Afonso Padilha. E assim, são historinhas curtas onde ele pega situações da Bíblia e ele faz piada em cima disso. Eu não vi que ele tinha publicado. Eu cheguei a ver que ele estava escrevendo isso, mas não vi que ele tinha publicado. Faz tempo? Olha, deve ter aí mais de 6 meses, com certeza. Então, Porque por quando eu isso. comprei, eu tava no Rio ainda. E assim, é muito divertidinho. Pra quem gosta do stand-up dele, vai gostar do livro, porque é a forma como ele escreve pro palco também. Então, assim, é divertido e as histórias têm, tipo, 4 páginas no máximo, nada muito longo. E fora ele, tem uma indicação de um livro que, assim, é uma indicação para vocês, é uma indicação para mim também, porque ele tá no Quero Ler, que é, que é o livro Teto para Dois, que eu já vi a série, né? Ah, é uma delícia o livro. Eu não vi a série, mas todo mundo que leu e viu fala que o livro é melhor. Eu tinha visto uma parada dessa, porque tem coisa que fizeram na série que foi muito nada a ver com o livro. É. E eram coisas que dentro da história do livro, pelo que eu lia de reviews, eram coisas que eram importantes na caracterização dos personagens. Mas eu ainda não li o livro, então essa parte da opinião assim, eu não consigo ter. Então essa indicação é para todos nós, inclusive eu. É um livro delicinha. E por último, né, um que eu não pretendia indicar nada de autores assim mais antigos, mais conhecidos, mas aí eu lembrei que esse ano eu li Diva, do José de Alencar, que era o último perfil feminino dele que eu ainda não tinha lido. Olha só, eu parei com José de Alencar no vestibular, né? Cara, assim, vamos lá. A Record, há muitos anos atrás, fez uma novela chamada Essas Mulheres. E a novela foi toda baseada nos 3 perfis femininos. Você ouviu cri, cri, cri?
Cri, né? Tipo, Eu tô tentando lembrar aqui, velho. aquela entrevista, né, com a atriz, assim, "Ah, você sumiu, faz tempo que você não aparece." Não, eu tô na novela da Record. Não, gente, o pior de tudo é que, assim, eu não sou uma pessoa noveleira. Tô querendo até assistir elas por elas, né? Os teasers eu gostei. Mas essa novela, Essas Mulheres, era muito boa. A gente nem colocou como tópico coisa assim da TV aberta. Mas, cara, essa novela era muito boa. Eu adorava. Eu não perdia um episódio, sem sacanagem. E soundtrack da novela Uhum. só tinha musicão. Era Sandra de Sá, Zé Ramalho. Era só cantor pica. Inclusive, eu tenho o CD. Aí, por causa dessa novela, eu fiquei curiosa de ler os livros. Mas era aquela curiosidade de, um dia, quando aparecer, eu leio. Aí, obviamente, o que apareceu primeiro foi Senhora, que é a mais famosinha. É. E aí li, e aí passaram-se, sei lá, 10 anos. Aí eu achei Lucila, li, e aí passou mais uns 3 anos, e aí eu achei Diva. E parei pra ler. E, cara, é muito gostosinho. É muito divertidinho. Eu nem sabia desse Diva. Lucila e Senhora eu li na força do ódio. Por quê? Porque ele enrola muito? Jesus amado. Eu não sei como é que eu li Iracema com 12 anos, cara. Até hoje eu não entendi isso. Olha, sinceramente, não entendi também. Porque Iracema, puta que pariu. Você sabe que essa do Pois é. enrola muito, eu sempre tive problema com Saramago, né? Eu não consegui nunca terminar um livro do Saramago, assim, nunca. São 15 páginas descrevendo a sala. Me incomodava demais. Não, e a falta de pontuação me incomoda num nível que eu só terminei um livro dele porque era pra faculdade. Ai, gente, eu nunca nem comecei Saramago, sinceramente. Quando ele morreu, eu tinha um blog, né? E aí eu fiz um post sobre Saramago e o título do post é Todo Mundo Ama, Ninguém Leu. Porra! Mas é porque lógico que era engraçado, era pra ser irônico, mas é porque eu nunca tinha conseguido terminar. E o pior é que eu li um livro que ninguém conhece, cara. Eu fico revoltada com isso. Qual? É A Jangada de Pedra. Eu podendo ter lido um livro assim, tipo, Evangelho segundo, né? Tem nem com quem conversar, né? Né? Nem tirar onda assim e tal, mas não, eu li A Jangada de Pedra, tipo, ninguém conhece. Pronto, você Ai, já pode fazer a gente. resenha, o resumo, que eu tenho certeza que vai ter muita audiência, porque ninguém vai ler. Pois é. Mas aí chegamos aí na indicação de livro de Carol, né? E assim, eu imagino que deve ser difícil para quem tem um canal no YouTube indicando livro. Nossa, eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tinha botado Orlando. Ih! Eu botei 3 livros clássicos, né? Um Orgulho e Preconceito, obviamente. Ai. Frankenstein, que eu acho que é um ótimo livro clássico para quem não se dá bem com clássicos, né? Porque é um clássico fluido, apesar de ser epistolar, né? Só que ele é um epistolar assim muito louco, porque ele parece a fofoca da fofoca. Porque o cara vai contar na carta uma coisa que alguém contou para ele. E aí ele vai contar para outra pessoa. E aí você não pode acreditar em ninguém. Ai, meu Deus. E é bem fluido, assim, é bem bacana. Bem curioso que essa semana mesmo eu passei nessas feirinhas que tem livro a R$10, R$15, sabe? E tava lá Frankenstein e eu falei, putz, tá aí um livro que eu queria ter em casa para um dia tentar ler. Ele não é muito longo, ele não é um livro grande. Eu acho que ele passa um pouco, com certeza ele tem menos de 300 páginas. Eu só não sei quantas páginas, porque varia muito de edição, né? Mas, assim, ele é um livro que você fica meio chocado, porque todo mundo tem uma visão do que é o Frankenstein por causa do filme, mas não tem a dimensão de quão filosófico ele é. Você tem a visão ali do médico e do monstro, na voz de quem está escrevendo as cartas, que é um cara que resgata ali o médico. Então, você não sabe se essa voz está correta, né? Mas, mesmo assim, é uma baita filosofia sobre moralidade, sobre ética e tal. É muito louco, assim, do que a gente normalmente espera de um livro como Frankenstein, um clássico. E aí, tem um livro pop que eu vi recentemente que o Felipe Neto leu e gostou, porque ele deu um surto esses dias por causa de um livro, né, que no mundinho Buktan, todo mundo teve um troço, porque ele
escrachou não o livro, mas quem leu o livro, que era a Biblioteca da Meia-Noite. A resenha dele, digamos, foi que se a pessoa leu, ela é burra. Isso é que me incomoda, porque você escracha o livro. Você não escracha a pessoa que lê o Mas, livro. Carol, 2023, a gente já tá tudo senhor, inclusive ele. E as pessoas ainda caem nessa pescaria de influencer, de pegar engajamento falando mal. Não, eu falei, cara, agora tá tudo quanto é influencer grande, e isso não é só no Brasil. Lá na gringa, tudo que é influencer grande tá agora lendo livro, sabe? Até as influencers do Bullet Journal estão lendo livro e fazendo página de Reading Journal bonitinho. Então agora todo mundo descobriu que existe livro, né? Desde a pandemia tá assim. E aí ele falou bem que é de Evelyn Hugo, Sete Maridos de Evelyn Hugo. Né, que quando eu falaram que ele estava lendo esse livro, eu falei, ih, lá vem. Mas ele gostou, ele fez uma micro resenha lá bem boa, mas é uma espécie de biografia de alguém que não existe, mas que você termina o livro com a certeza de que a pessoa existe. Você fica revoltado de que você vai procurar no Wikipedia e a Evelyn Hugo não existe. Oh, meu Deus. É, revoltante. É que nem com Daisy Jones and the Six, que teve a série, né? Cara, Evelyn Hugo, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é muito legal, é muito bom. Gente, eu não conhecia esse livro. Eu terminei o livro querendo esquecê-lo, porque eu queria começar tudo de novo, na mesma hora. São poucos os livros que a gente tem essa sensação de querer apagadamente pra ler de novo. Foi essa sensação que eu tive. Foi bem antes do hype, porque ele é um livro muito hypado assim nesse meio. E um que eu li agora, que foi da Isabel Allende, que é o Violeta, que conta a história de uma mulher que fez 100 anos. Ela nasceu na pandemia da gripe espanhola e morreu durante a pandemia do coronavírus. E aí vai contando a história dela. Ela existe. Então, ela não existe também, né? Mas parece que ela existe porque, paralelo à história dela, você acompanha a história da América Latina. Porque se passa no Chile, né? Você vai ver ali a ditadura do Pinochet. Inclusive, se a pessoa quiser uma experiência completíssima, eu indico ler antes A Casa dos Espíritos, que é da Isabel Allende, é a grande obra dela, porque tem um crossover ali, que você vê uns personagens aparecendo em Violeta, e depois tem uma já indicação de série aí, que é a série da colônia Dignidade, que é uma seita nazista que teve no Chile, e aí eles fizeram um documentário, sobre essa colônia nazista, que aí é contado no livro. Você sabe que eu gosto disso, né? Porque como eu sou uma pessoa não ficção, eu gosto de acompanhar coisas históricas que aconteceu, né? Até um livro de cartas da Clarice Lispector, são cartas que ela mandou para as irmãs quando ela estava morando fora, né? E aí, pelas cartas, você vai lendo a história na Europa onde ela estava, e eu gosto disso, porque, entre aspas, é a vida de outra pessoa, que, entre aspas, não me interessa, mas tem a história da humanidade, do que a gente viveu, que me interessa. Os livros da Isabel Allende tem tudo um fundo, assim, com a história da América Latina, pelo menos a maioria, né? E eu tô lendo agora, tá aqui em cima da minha cabeça. Você já ouviu falar da autora Philippa Gregory? Não. Ela ficcionaliza coisas da história. Então agora eu tô lendo a série da Guerra dos Primos, ou série da Guerra das Duas Rosas. Guerra lá da família Plantageneta, entre a Inglaterra e a França. Então ela pegou as mulheres que agiram no meio dessa guerra, né, porque durou muitos anos, e elas não têm quase nada sobre essas mulheres, mas elas foram muito importantes. Sabe-se que elas foram muito importantes ali na política, né, na condução da diplomacia, na condução da política durante essa guerra. Então ela ficcionalizou a vida dessas mulheres. E aí são 6 livros, se eu não me engano. Eu tô no 2º agora, que é A Rainha Vermelha. E é muito interessante. Todos os livros dela são históricos. Ela fez sobre o Tudor. Tem sempre alguma coisa assim. Ela fez sobre ali aquelas irmãs lá
do Henrique VIII, né? Uhum. Então, ela sempre faz alguma coisa em relação a romance histórico, assim, é muito legal. Ah, é assim, eu gosto. Tá aí uma coisa legal. Vamos anotar. Ai, Patsy, olha a diferença, Patsy, de convidar alguém que sabe o que tá falando. Né, menina? Ah, eu fico chocada. Nem sei muito o que falar agora também, assim. Mas vou te falar que eu trabalhei, antes de parar de trabalhar de vez, eu trabalhava com biblioteca escolar. Então, eu comecei o canal no YouTube porque eu queria continuar fazendo isso, indicando livros. Ô, gente. Maravilhoso. Eu acho que você devia ter um podcast. Pra gente ouvir de indicações, assim, um de cada um. Então, o pessoal do canal, eles gostam dos meus vídeos longos, porque eu já fiquei conhecida por ter vídeos longos, vídeos de 50 minutos em média, porque eu falo pra caramba, e eles usam como podcast. Eles botam o vídeo pra rolar e ficam ouvindo enquanto fazem outras coisas. Vão lavar uma louça, vão fazer uma unha, é assim. Olha só, vamos colocar no feed isso aí, hein, Carol? Sem brincadeira, toda vez que eu posto um vídeo longo, vem o povo falando maravilhas. Eu não lembro agora qual é o termo que sai com frequência, mas sempre tem alguém falando: vivi pra ver esse vídeo longo, não sei o que lá, obrigada pelo vídeo longo. Sempre tem alguém falando que obrigada pelo vídeo longo. Carol Flix já criaram esse termo. Sério, cara, Carol Flix. Carol, na hora que vai ser um trabalho a mais pro editor, mas na hora que ele for finalizar, ele pode exportar, né, como arquivo de áudio e subir num feed não sei, mesmo, né? no Spotify, De alguma coisa repente. assim. Sim. Porque Sim, sabe? A gente combina isso depois. Vamos organizar isso aí. Vamos voltar pro papo. Papo Delas Podcast. Mas eu vou emendar aqui, já que algumas sériezinhas que a Carol falou aqui também. Falei que ia indicar uma série que a Patsy não é pra ver. Oh, meu Deus. Porque é uma série meio triste, mas é doido. Porque assim, chama Afterlife, tá na Netflix. Terminou, são 3 temporadas, terminou no final do ano passado. E eu descobri porque é o Rick Gervais, né? Aquele comediante que já ganhou Emmy e tal. É o que fez o The Office, né? E ele decidiu fazer uma série reflexiva, de luto. Então ele é um personagem que acabou de ficar de viúvo, ele é um jornalista, e ele vive esse luto e ele vive essa pessoa insuportável no luto, que ameaça se suicidar todo dia, que deixa todo mundo preocupado, que reclama todo dia, que não quer mais viver. Tudo dentro de um cara que você vê que claramente era um cara engraçado, sabe? É um cara feliz. Eu já vi essa série, ainda não vi a última temporada. Então, você vê que ele era um cara feliz, um cara engraçado, tal, e de repente ele virou um cara insuportável, chato, muito chato. E impressionante, Rick Gervais fez um belo personagem, um bom ator, que você se envolve com ele ao mesmo tempo que você não suporta ele. É um dramão. É um dramão. Eu vi uma crítica, parece o luto sem filtro. Porque geralmente a gente vê o luto no entretenimento, assim, de uma forma glamorizada também, né? Mais mascarada, mais cheia de maquiagem e tal. O luto sem filtro é o que você poderia passar. É o que eu poderia passar. É o que passa na sua cabeça e você não pode falar para os outros porque você quer parecer forte, sabe? Ele faz sem filtro, ele não quer parecer forte, ele passa a odiar a vida, as pessoas, e você vai acompanhando isso. Na primeira temporada, na segunda, vai acompanhando a vida dele. É uma série boa, simples, extremamente simples. Tem a casa dele, tem a cidadezinha, tem um cachorro, tem o lugar que ele trabalha, assim, não tem nada de elaborada. Os personagens são simples, também não tem nada de complexo, mas os diálogos, os sentimentos que você sente ali é muito de identificação. Eu gosto muito de texto, sabe? De texto de identificação, de você assistir aquilo e falar assim, putz, talvez eu falaria isso, talvez eu pensaria isso. Eu gosto. E Afterlife me passou isso, sabe? Me passou, talvez eu pensaria isso, talvez eu falaria isso, talvez isso não. Eu me identifiquei, gostei, nunca vivi um luto desse, né? Não cheguei a viver esse luto, mas você entende ele de alguma forma. E isso que te dá estranheza, porque você fala, ele tá insuportável, como é que eu entendo? Porque tá insuportável a vida dele agora, né? Só que você vai entendendo que ele tá insuportável quando você começa a entender que ele era um cara muito feliz. É. Porque no começo ele só é chato. No começo tu fica, puta que pariu, que cara chato do cacete. E aí tu vai vendo como ele vivia, né? Porque ele fica revendo vídeos dele com a esposa que faleceu e tal.
E aí você vai vendo como ele era. Aí é quando você começa a se identificar, porque você começa a ver toda a tristeza que é o viver pra ele agora. Muito bem feita a série, muito bem escrita, né, escrita por ele, aliás, toda a série, 3 temporadas, são episódios de 20 minutinhos, aqueles mais rápidos, 22, 23 minutinhos, dá pra ficar assistindo de boa, de vez em quando, mas sim, tem um alertazinho aí de gatilho, é uma coisa mais densa, né, não é light não, tem episódios até que estão nessa segunda pra terceira temporada eu senti episódios mais pesados, que eu me senti meio. Eu ainda não vi a terceira, só vi a segunda. Sabe quando você assiste 1, 2 episódios, você fala: "Ai, vou mudar pra Friends", sabe. Aham. Vou tirar a cabeça daqui que você fica meio triste não, né, você fica envolvida com aquele luto. E triste, porque você fica envolvido com uma história triste pra cacete. Pra cacete. Então eu deixo essa série aí. Tenho visto muitas séries, muitas coisas, terminei de This Is Us, tudo de Star Wars, tudo de Marvel, as brasileiras, né, Os Outros, Cangaço Novo, com esse privilégio do desemprego, eu tenho visto um pouquinho mais de tempo, tenho visto muitas séries que gostei, tudo bem, mas pra indicar, eu sei que essa é menos mainstream, né, o pessoal tá falando menos, e como já terminou, você vê do começo até o fim, já sabe o que aconteceu. Afterlife da Netflix. E você, Patsy? A primeira que eu indico, ela não é nova. Ela, inclusive, já acabou. São 3 temporadas, se eu não me engano. Que é o Método Kominsky, que é muito bom. Ah, sabe que eu indiquei Método Kominsky no nosso Indicações de 2021. Exatamente. Aí eu parei pra ver direito. Maravilhosa, melhor Eu série. tinha visto alguns episódios, eu ia começar, eu não lembro. E aí, agora acabou, né? Eu já vi o final. E, moleque, bom demais. É falar do que é de ser velho. Bom demais. É ótima. Excelente. E ele é Michael Douglas, né? Aham. Que faz o principal. É impressionante como ele tá bem. Não que ele fosse um mau ator, assim, mas ele nunca foi conhecido por um grande ator, né? Eu acho que esse foi um grande papel. Ele não é meu personagem favorito da série. Meu favorito é o amigo dele, aquele careca. É o velhinho, né? Que morreu na Covid. Ah, Na última temporada ele não tá. O ator morreu na Covid. Na última temporada ele pediu pra sair. Parece que teve um problema de saúde e já tinha 90 anos, né? Já tava bem velhinho. E aí, no final da pandemia, aí parece que aí ele morreu. Gente, eu não sabia dessa informação. É um personagem excelente. O Maravilhoso. Norman, na moral, muito bom. Tô rico com um pouco de culpa. Mas é uma risada muito sincera. É bom demais, bom demais. E aí, trazendo agora pros tempos atuais. Só série leve, gente. Não vou botar aqui nada que traz tristeza e bad. Vou indicar série coreana. Vamos lá. Primeira. Behind Your Touch. E aí, tipo, Behind Your Touch é de uma veterinária que cai tipo um asteroide, alguma coisa assim, perto de onde ela tá. E aí ela desenvolve o superpoder de conseguir ver o que as pessoas viveram a partir do ponto de vista delas, né? Ver as memórias das pessoas. Mas só se ela pegar na bunda oi? das pessoas e dos animais também. Ela não tem que apertar, ela tem que encostar. Sim, mas mesmo assim, né? Ok. Aham. E aí o que acontece? Ela desenvolve essa capacidade em seres vivos. No começo, ela acha que isso só é com animal, porque ela é veterinária. Então ela se torna uma veterinária muito famosa porque ela descobre o que está acontecendo com todos os bichos que ela cuida, porque ela encosta no bumbum, vê o que o bicho viveu e faz o diagnóstico do bicho. Eu adorei, foi a especificidade do local. Tem que ser na bunda, é muito engraçado. E aí, o que acontece? Chega um detetive novo na cidade e eles começam a juntos investigar um monte de crimes, onde ela é a parceira dele, mas ele inventa junto com ela algum motivo pra que ela tenha que encostar na bunda da pessoa suspeita pra ela ver a mente da pessoa. Tipo, ele cola um chiclete na roupa do cara. Aí ela vira e fala: tem um chiclete aqui. Aí vai tirar o chiclete, bota a mão na bunda do cara pra descobrir o que o cara fez. Jesus amado. E na moral, vira uma série policial a partir disso. E a série é isso. Eu ainda não sei o final, pois estou na metade. Inclusive, estava assistindo antes da gravação. Essa é divertida. Cara, é engraçado, assim. E a atriz principal, eu já acompanho o trabalho dela há muitos anos, porque ela era a protagonista, acho que do primeiro dorama que eu assisti. O dorama que me fez gostar de doramas. Então, assim, ó, eu gosto dela há, sei lá, 10 anos, talvez. E a outra série coreana é The Real Has Come, que essa só tem que ter paciência, porque são 50 episódios. E é a história de uma garota que ela
namora lá um cara e ela é mega apaixonada e tananã, eles estão não sei quanto tempo juntos. O cara chama ela pra ir no hotel que eles tinham ido, tipo, ter a primeira noite de amor deles e tal. Só que ele manda mensagem pra ela e depois ele apaga, mas ela viu e ela vai. Ela chega lá, realmente, tá tudo decorado, flores e tal, anel pra pedir em casamento e tal, nananana. O cara tá tomando banho quando ela chega, aí chegou uma camareira trazendo o bolo, e aí ela recebe o bolo e no bolo tem as iniciais dele e de uma outra pessoa. Assim ela descobre que ela tá sendo corna, briga com o cara, termina com o cara, passa um tempo, ela descobre que está grávida de gêmeos, desse filho da puta. Isso tudo que eu tô falando é o começo do primeiro episódio, tá, gente? Não é nada muito longo. E aí ela. Porque série coreana é assim, joga muita informação de uma vez só, depois vai desenvolvendo. Aí ela, nesse merdelê todo, ela começa a cogitar a possibilidade de ir no hospital fazer o procedimento para ter um aborto seguro, que ela não queria ter o filho desse cara. E aí ela pega, vai na clínica, né? Começa a conversar com os ginecologistas, tudo isso, e começa a dar prosseguimento no processo de aborto. E aí, a partir disso, a série inicia, porque são os questionamentos dela querer ou não ter o aborto, as consequências da escolha dela. Aí aparecem outros personagens com outros problemas, e aí esses personagens vão se inserindo na realidade dela. Ela faz amizade com um cara que tem um monte de problema de família também. E é meio drama com comédia, mas mais comédia. E é isso, é um problema de gente adulta, mas um problema leve, digamos assim. E é ótimo pra você assistir. Esse The Real Has Come. É recente essa série porque eu lembro que acho que foi na Coreia do Sul que foi descriminalizado o aborto. Já ia falar, perfeito pra passar no Brasil atualmente. E ele tá na Netflix, né? Ele ainda tá, eu acho que tá terminando de lançar os episódios na Netflix. Porque como eu tava gostando muito, eu tava muito agoniada, aí eu não queria esperar a Netflix, que tava lançando 2 episódios por semana, eu entrei na locadora online, baixei tudo pra assistir. Locadora do Paulo Coelho. Tipo isso daí. E deixa eu ver, acho que coreana tem essas duas, que é mais pra comédia. Tem uma outra que ela. É aquela série que tudo sempre vai dar certo. É uma série leve que você vê só pra você ficar em paz. Você sabe que não vai ter Nossa, problema. adoro. E o nome é Would You Like a Cup of Coffee? Que é de um cara que ele. Porque sim, por conta da vida e tal, ele resolve começar a trabalhar numa cafeteria para aprender como faz um café perfeito, porque ele gostava muito do café dessa cafeteria. E a partir disso ele vai conhecendo pessoas e conhecendo as histórias da vida dessas pessoas e refletindo sobre isso. É só. Ah, legal. Crônicas, né? Do jeito que a gente tava falando de livro. Gosto. É tipo crônica. E assim, é muito gostosinho, porque é uma série que você sabe que tudo sempre vai dar certo. Não vai ter drama. É gostosinho, é um abraço, sabe? Alguém te dando tapinha nas costas falando vai ficar tudo bem. Essa série é isso. Boa. Eu sinto falta dessas séries, sabe, pra assistir antes de dormir, sabe, tranquilinha. Ai, essa série é isso. Assistir antes de dormir pra ter uma boa noite de sono. Coreana, eu separei essas 3. E séries americanas, acho que são americanas. Não, uma é britânica. É Sex Education, que acabou de sair a última temporada. E o pessoal tá se matando porque todo mundo tá odiando a última temporada e eu achei sensacional. Achei espetacular. A forma. Não vou dar spoiler, né? Porque ela saiu há pouco tempo. Mas o que Felipe Neto achou? Ele deve estar fazendo algum shorts pra reclamar da galera que gostou. Ele reclama de TikTok agora. Ah, é? Ai, meu Deus. Tá certo ele, a gente que tá errado tá pobre. É onde tá o dinheiro, né? É, Com certeza. Eu tô aqui me mordendo de inveja desde sempre. Eu fico puta que a gente não consegue um hater pra ter sucesso. Não é? Pra poder bombar? Aí eu queria perguntar, vocês viram Sex Education? eu Já? acho que eu só vi a primeira temporada. Não, e por puro preconceito, porque eu tenho um pouco preconceito com séries de adolescentes, assim, eu já falo, ai, Pô, cara, Sex Education é muito legal. É realmente muito legal. E assim, no começo, a primeira temporada, é muito problemas do adolescente médio britânico. Aí, só que assim, as temporadas vão passando e eles vão falando de coisas mais sérias, mas não com uma visão fantasiosa, sabe? É com uma visão mais crua da parada. Até quando eles tentam fazer uma coisa que fica mais lúdico, mais o mundo perfeito,
depois eles pegam e eles mostram que aquele mundo perfeito, na verdade, é tudo, aquela perfeição, é tudo pra esconder um monte de problema. O que o pessoal odiou é que a forma como os personagens finalizaram na série, né, a conclusão da história deles, não é igual aos livros que eu falei, que eu gosto de ler o livro sabendo como é que vai ser o final. Nesse caso, não. Os personagens, eles foram, assim, eles foram evoluindo ao longo das temporadas, a evolução dos personagens foi muito grande. E eles foram se direcionando pra coisas, assim, que na primeira temporada você nunca ia achar que ia pra aquele lado. E aí, na última temporada, com a conclusão dos personagens, principalmente a conclusão do Eric, que é o meu favorito, eu achei sensacional. O Eric e a Aimee, que é uma menina loirinha que ela sofre assédio na primeira temporada, se eu não me engano. A conclusão deles eu achei sensacional, assim. Gostei do final de todos, mas o deles dois eu gostei muito. E tirando Sex Education, a última série, que também é série pra você ver que vai dar tudo certo. Ah, é série gostosinha de problema de gente rica, tá? É Virgin River. Tem o livro dele. Ainda não li o livro, que eu não tô lendo porra nenhuma. Não, eu lembrei do... Porque eu vi que era série, porque eu vi que lançaram o livro com a capa da série. Ah, sim. Ah, normalmente eles fazem, né? Depois que lança. É. E, cara, Virgin River é uma historinha muito tranquilinha também, assim, de problemas do dia a dia, de uma enfermeira que se muda pra uma cidadezinha do interior na puta que pariu. E aí ela vai vivendo a vidinha dela lá no meio do nada. E tem simplesmente a fotografia, os cenários, assim, os ambientes mais lindos que eu já vi numa série. É lindíssimo a ambientação. É linda, tudo é lindo, todas as cenas. Tá tendo cena de briga, cena de tráfico de drogas e a cena é bonita. Fica, gente, que céu lindo é esse? É bizarro. Mas em que cidade? Ah, é uma cidadezinha do Alasca, eu acho que ela se mudou. Foi pra puta que pariu do Alasca. Ah, tá. Essa é americana, então, né? Eu confundi que você falou britânica, eu ia falar que céu lindo. Aonde? Não, Sex Education é britânica, a Virgin River é americana. Joia. Então, a Patsy veio com muitas séries, hein, gente? Muita série. Nossa. Carol, suas séries. A minha é uma viagem ao passado, porque Ótimo. eu não tô vendo série, a não ser Bridgerton. Amo. Então eu resolvi indicar Downton Abbey, porque pra quem gosta de Bridgerton, Downton Abbey já concluída, né? Concluída acho que há uns 6 anos. E é aquela série que vai mostrar um pouco da nobreza, mas vai mostrar um pouco da criadagem, né? Vai mostrar como é a vida dos empregados ali, dos criados, e eu acho que isso foi muito diferente do que até então tinha sido feito, né? Porque você só mostrava um ou outro. Ali mostrou os dois e mostrou o choque desses dois mundos também. E eu gostei, foi uma série que eu amei, assim, que eu alugava na locadora do Paulo Coelho, porque eu não conseguia esperar. Na época não tinha streaming, mas você tinha ali TV a cabo, eu não conseguia esperar passar uma vez por semana e tal. E aí eu baixei, desculpa. Caiu do caminhão, isso aí. Do caminhão que caiu? Baixei do caminhão que caiu, fui lá catar. E aí outra que eu gosto muito de séries antigas não, né? Que retratam, assim, período da regência, período vitoriano e tal, é o Orgulho e Preconceito, só que a série da BBC. Pois é, nossa, o dia que eu achei o DVD dessa série, eu quase tive um troço, porque era muito difícil, eu achei numa loja, do nada, assim, eu não tava procurando, e aí tá aqui, guardadinho, né, no meio das minhas coisas da Jane Austen, né, da minha coleção, porque é muito fiel ao livro, né, não é uma adaptação que nem o filme, que é hollywoodiano lá e tal, ele é muito... As adaptações da BBC, elas costumam ser muito fiéis, e tem o lindo e maravilhoso do Colin Firth lá, mostrando o torso dele. Ai, Mark Darcy. Então, ele é o Darcy original, né, cara? Ele é o Mark Darcy, eu só consigo pensar no Mark Darcy. Pois é. Uma coisa que eu queria perguntar rapidinho, Carol. Qual é a sua opinião sobre o que a Netflix está fazendo agora na terceira temporada, que simplesmente cagou na cabeça do Benedict em Bridgerton e foi direto pro Colin? Então... eu acho que eles estão fazendo uma coisa absolutamente comercial.
Sim. né? Porque eles não estão eu acho que eles não, como adaptação, eles não conseguiram manter aquele mistério em torno da Lady Whistledown, né? Que eles não iam conseguir manter por mais uma temporada, quando a gente já descobriu quem era na primeira temporada. Sim. Então, né, já desculpa, mas já cagou ali. Então não tinha muito o que fazer. E é um casal que eles já estão trabalhando desde a primeira temporada. Sim. Então já dava indícios ali mesmo de que eles não iam aguentar. O Benedict, eu acho que eles querem dar... Tá ainda-se a dúvida se eles vão trabalhar ele como um homem bi. Sim. Né? Então eu acho que eles ainda querem trabalhar ele mais um pouco. Talvez, inclusive, a próxima temporada seja a da... Ai, meu Deus. Fugiu o nome dela agora. Heloise. Eu não ia lembrar nunca, cara. Aí eles já começaram... Já foi apresentado o Philip, né? Nessa última temporada. Sim. Já foi apresentada a mulher dele, que vai morrer. Gente, isso não é spoiler, pelo amor de Deus. E aí já foram apresentados esses personagens que nos livros não tinham sido apresentados ainda, então eles estão adiantando isso tudo. Eu acho que é para trabalhar melhor o Benedict. Pode ser, até porque, assim, de todos os livros, eu acho que o do Benedict é o mais sem graça. Se a gente bem conhece a Shonda, ela vai querer botar um personagem LGBT na série. Sim. E aí tem todos os indícios de que o Benedict vai ser bi. Aliás, já teve na primeira temporada, né? Quando apareceu ele naquela festa lá. Sim, e na escola de arte também. Pra quem gosta de Bridgerton, eu indico Downton Abbey. E, como você estava falando de série quentinha no coração pra assistir antes de dormir, é uma série adolescente, mas é uma série muito quentinha no coração, baseada num quadrinho britânico, que é o Heartstopper. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá na segunda temporada, teve a segunda temporada agora, e fala de um casal, né, que se conhece na escola, 2 meninos, um que se descobre bi e um que foi tirado do armário, um menino gay, mas é aquele tipo de história que você não vai ver gay apanhando, sabe? Você vai ver um casal de meninas sendo aceitas na escola, sabe? Dando beijinhos na escola, sabe? Aquela coisa, tipo, é normal, sabe? O que todo mundo quer que seja... No mundo ideal, né? No mundo ideal que seja normal uma vida dessas. Então, assim, é muito quentinho no coração. Tem, assim, algumas questões mais trabalhadas, que estão começando a ser mais trabalhadas, mas é muito quentinho no coração, muito. E a playlist deles é muito boa, é muito gostosinha. Depois eu vou parar pra assistir. Então, assim, esse pra assistir é muito quentinho no coração. E são meia horinha cada episódio, e eu botei na cabeça que eu ia assistir aos poucos. Cara, deu 6 horas depois, eu tava aos prantos, né, sentada, e não consegui, cara. Juro que não consegui. Dá uma raiva, né? Que você quer guardar aquilo pra assistir aos pouquinhos, pra ter por mais tempo, aí você termina, né? Isso porque eu já tinha lido os quadrinhos todos dessas temporadas, então não tem porquê. Mas tá tal e qual os quadrinhos, sabe? Eles pegaram os personagens iguais aos quadrinhos. Tá perfeita. A quadrinista, ela faz parte dos roteiristas, sabe? Então tá perfeito. Ótimo, gente, temos séries pra caramba. Acho que quase nenhuma eu assisti. Então, eu anotei aqui a Would You Like a Cup of Coffee? Fiquei interessada aí também, viu, Paty? E tô anotando aí, depois Carol passa essa listinha aí pra gente ter e pros ouvintes também, né? Que quiserem aí ter a listinha. Eu também sei em filme, gente, mas sinceramente, sabe o que eu reparei? Eu não tenho assistido filmes. Quase nada de filme. E os que eu assisti não são a ponto de indicar, sabe? Tipo, não achei nada uau, nada incrível. Tenho assistido mais animação, vi Elementos agora da Disney Plus. Legalzinho, nada demais, não achei nada demais. Então eu pensei assim, eu vou fazendo uma não indicação. Nossa. É o pior filme, porque eu gosto, gente, eu gosto de coisa ruim. Mas sabe aquela coisa ruim que você assiste pra rir? Você fala, nossa, que ruim, que engraçado. Nossa, que ruim, que engraçado. Eu gosto, eu acho isso divertido também. E eu achei que Pica-Pau, o filme... Nossa, nem sabia que existia. Existe o filme do Pica-Pau.
E eu fiquei interessada porque a nossa brasileira Tayla Ayala, ela tá no elenco. Ela é uma das principais personagens ali. Eu falei: "Pô, tem uma brasileira que tá lá em Hollywood". Vamos prestigiar. É, vamos prestigiar Pica-Pau. O filme gosto de Pica-Pau, vou assistir. Mas assim, você já vê ali pelo trailer que vai ser uma coisa que você vai falar: "Nossa, que ruim", e dar risada e se divertir. Eu falei: "Ah, gostoso, vamos lá ver antes de dormir". Gente, você nem se diverte de tão ruim. Sério? É muito ruim. E assim, não é o ruim de rir. "Ai, que negócio ruim". Não, é o ruim de Ai, constrangimento. vergonha Ai, meu alheia. Deus. Desculpa, Tayla, da sua atuação. Do Pica-Pau, que eu brinquei que é o filme do Pica-Pau sem o Pica-Pau, porque não parece o Pica-Pau. Ele é esquisitaço, assim, e olha que a gente tem várias fases de Pica-Pau desde os anos 80, mas é ruim, o texto é ruim, a história é ruim, é tudo muito ruim, e eu fui até o final, gente, eu fui até o final porque eu queria eu queria Às vezes você se odeia, né, Café? às vezes eu me odeio. Pra falar mal com propriedade. Serve de não indicação, pra você ter uma ideia, o orçamento do filme foi de US$ 10 milhões e a bilheteria foi de 15. Nossa. Ou seja, eles lucraram US$ 5 milhões, que não é nada Só pagou o filme. custo. Só pagou o custo, assim, saiu de graça esse filme. Muito ruim, gente. Não assistam. Agora, se você gosta, que nem eu, de coisa ruim, só que coisa ruim constrangedora, de você ficar a cada 5 minutos falando: "Não, não, não, não", aí vai lá. Oh, meu Deus. Então, fica aí minha não indicação de filmes e pretendo ver se eu tenho mais saco aí pra assistir mais filmes. Ando sem paciência, ando gostando muito mais de série. Eu também. Eu tô. Nossa, pra conseguir dar play num filme, eu tenho que estar muito na vibe. Caso contrário, vai não. Rola não. Você tem indicações de filme, Paty? Tenho. 3, na verdade. Ah lá, já tem muito, eu não consegui um. Não, mas essa daqui eu fui pensando desde o ano passado pra pensar esses 3 aqui. O que ela não indicou ano passado, ela tá indicando agora. Aham. Aí, assim, tem um filme que ele é filme pra você ver e vai dar tudo certo, tá tudo lindo, tudo muito bem. Que é Love at First Sight, tem na Netflix. Que é basicamente uma garota que ela tá indo pra Inglaterra, pro casamento do pai dela. Ela perde o voo. E aí, por causa disso, ela conhece um rapaz no aeroporto que está indo para Inglaterra no voo que ela conseguiu comprar passagem. E a partir daí inicia-se um romance. A história é essa. O filme é muito gostosinho de ver, muito fofinho, muito fofo. E no fim tudo dá certo. Agora, o que é tudo dá certo, vocês vão ter que descobrir, porque eu não falei nada do resto da história. Mas é um filme muito gostoso. O outro é um filme tailandês chamado A Medium, que é terror, meio documentário, sabe? Aí conta a história de uma família, que essa família, as mulheres da família, pelo menos uma de cada geração, ela tem que ser o vaso, digamos assim, de uma entidade tailandesa lá. E aí dá merda, por quê? Uma irmã, que era a responsável por receber a entidade, ela vira e fala: hoje não. Ela vira cristã e a entidade passa pra irmã dela. Só que começa a dar um monte de merda porque parece que a entidade está querendo sair da tia pra ir pra sobrinha filha dessa mulher. E a partir disso, um monte de merda acontece. Eu adoro as tramas que a Patsy traz, porque é tocar na bunda, a entidade achou melhor Não, mas virar. assim, Pois é, eu tava tentando entender aqui, porque parece uma coisa meio complicada. é um pouco complicado, é um filme longo, ele tem mais de 2 horas. A primeira hora é só contextualizando. Então, assim, tem que ter paciência. Se tu não tiver paciência, dá 40 minutos de filme, você manda tudo pra casa do cacete, desliga a TV. Mas a história é legal. Depois que passa essa primeira parte de contextualização, aí tu se caga todo, porque aí é dedo no cu e gritaria. Mas é um filme maneiro. Se tu tiver paciência, é um filme legal. E a terceira indicação é um filme mais recente, que é o Talk to Me. E esse meu parceiro, puta que pariu, filmar. Porra. Esse tá onde? Eu não lembro onde que eu vi. Eu lembro que eu vi na TV da sala. Então, né? Mas eu acho que foi na locadora do Paulo Coelho. E assim, esse Talk to Me, ele é pica. Porque é um grupo de jovens merdeiros. E um deles aparece no grupinho com uma mão esquisita, com um monte de coisa escrita e tal. Tanana. E ele fala que dá pra você pegar, você segura naquela mão, naquela escultura de mão. Aí você fala uma parada e aí você vê uma entidade. Só quem tá segurando vê. Só que aí você consegue convidar aquela entidade pra entrar no seu corpo
E a partir disso a entidade se manifesta. Mas só pode ficar, tipo, 60 segundos, alguma coisa assim. Porque mais do que isso dava merda. E, né, adolescentes, merdeiros, aí eles começam, aí um bota a mão, aí chama, aí, hahaha, aí filma. E vai assim, só que dentro daquele grupo de pessoas tem uma garota que ela perdeu a mãe há pouco tempo, então ela tá meio assim, morando com a amiga e tal. E nessa brincadeira vão aparecendo espíritos que são desconhecidos, mas também aparece gente que morreu que era conhecida. E a partir disso, porque não aparece para todo mundo, só aparece para quem tá pegando na mão da amaldiçoada. E aí, a partir disso, começa a ser um filme de terror brabíssimo. Mas esse filme, ele é muito foda. Sério, filmaço. Quando o filme acabou, eu tava toda cagada, primeiramente. E segundamente, que eu fiquei uns 2 minutos pensando, caralho. Boa. Vale pro Halloween. Olha, e assim, se você for uma pessoa cagona tipo eu, vê de dia. E depois assiste a série de comédia. Você conseguiu algum filme, Carol? Então, pra mim é tudo coisa antiga, né? Eu tava nessa vibe da Isabel Allende, aí eu lembrei que em 92, quando eu tinha meus 12 anos, a gente foi pro cinema e eu assisti A Casa dos Espíritos, que tinha indicação de 18. Mas, né, anos 90. Ah, anos 90, imagina. Tinha o VHS em casa. Cara, que filme! Ele foi tão impactante pra mim que eu lembro muito do filme. Tenho cenas assim muito vívidas na minha cabeça. Pô, a atuação da Meryl Streep é uma coisa assim fantástica. Tem a Meryl Streep, tem aquele cara... Jeremy Irons. O Jeremy Irons, a Winona Ryder, o latino lá. Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras. Pois é um clássico. E eu indico, assim, demais, porque é o tipo do filme que tá aí, é colorido. Então, não tô indicando um clássico tão... Porque geralmente a gente fala de clássico, pensa em preto e branco, né? Casablanca. Eu indico Casablanca. Pois é. Oh, meu Deus. Mas é um filme que fala também da história da América Latina, né? Mas tem aí umas questões meio sobrenaturais também, para quem quer aproveitar o Halloween, e é muito legal. Tanto o livro quanto o filme, então... Joia, a gente já ficou com indicação de séries, de filme e de Halloween já. Já emendamos o assunto, maravilhoso. Aqui a gente honra a pauta, parceiro. Como eu não leio... O único gênero que eu não leio é terror, porque eu sou muito influenciável, daí eu só boto essas coisas... Eu falo que eu gosto de coisas sombrias, né? Eu leio true crime de vez em quando, mas muito de vez em quando. Eu leio algumas coisas mais sombrias, tipo Edgar Allan Poe e tal. Aí eu até indico, mas, assim, certas coisas como Carrie, a Estranha e tal, assim, eu não vou, Mas não. essas coisas, tipo Carrie Estranha, já não caiu um pouco na comédia? Cá entre nós? Então, mas, cara, uma coisa... Eu até já assisti esse filme, porque que criança dos anos 80 não forçava uma outra a assistir, né? E ainda brincava disso no quintal. Eu assisti todos os Fred Krueger, obrigada. Exorcista? Pois é, eu assisti esses filmes tudo. Então, assim, tá na memória coletiva das crianças dos anos 80. Mas, assim, ler é outra coisa, porque é uma coisa que você faz solitária, né? Criança tá lá gritando ao mesmo tempo, mas ler você faz muito solitária. Então, cara, é horrível. É bem pior lendo. É, porque aí a imaginação sua pode ser muito mais fértil do que o filme, né? Do que a imagem. Exatamente. Você tá lendo, você ouve um barulho. Pronto, acabou. Eu não leio, não. Eu sou Não cagona leio. pra caceta. Sou cagona. Fala de fantasma, Patsy. Todos os ouvintes falam isso. Fala de demônio. Ai, não. Graças a Deus não tenho histórias. Pelo menos aqui. Não, eu tenho a minha... Como é que é? O meu pratinho com sal grosso embaixo da cama. Tá, Porque porra! acontece umas coisas comigo que, pelo amor de Deus, cara. Quando eu morava sozinha, eu pegava aqueles saquinhos de gelinho
né, de chup-chup, cada lugar fala um jeito, né, geladinho e tal. Pegava aqueles saquinhos, enchia de sal grosso e amarrava no pé da cama, o Não, eu saquinho. troco toda semana. Toda semana eu tô trocando. Esse é meu problema, eu esqueci. Essa semana eu esqueci, mas eu tô trocando porque, né? E aí tem que garantir a oração da noite e tal. Pois é, né, eu não acredito nas bruxas, mas elas existem. Eu acordo por causa disso. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Eu queria terminar aqui esse episódio delicinha, maravilhoso de indicações. O pessoal sabe aqui, os ouvintes, que meu lance é música. Eu curto música demais. E queria indicar aqui também, vou nessa vibe da Carol de coisas antigas, né? Mas nem tão antiga assim, que... Olha só, indicando Jane Duboc. Nossa senhora! Quem é anos 80 aqui vai lembrar de Jane Duboc. Quem não é, quem é mais novo, eu digo que ela é a mãe do Jay Wacker, que é um cantor mais recente aí. Ela é mãe dele. E ela foi uma grande cantora famosa nos anos 80. Quem não lembra direito vai falar, ela é meio cafona, meio brega e tal. Não, mas ela tem uma voz lindíssima. Ela está entre as 100 maiores vozes do Brasil, pela Billboard, pela Rolling Stones. Ela fez uma carreira internacional. Não sabia. Morou nos Estados Unidos, ganhou vários prêmios e ela lançou aí alguns anos atrás, foi em 2009, tá, gente? Mas ganhou prêmios em 2010, um álbum inteiro de tributo a Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald é uma diva do jazz, da música. Eu vou tentar fazer um paralelo para você de Whitney Houston, nesse nível, sabe? Uma diva. E a Jane Duboc fez um álbum inteiro cantando Ella Fitzgerald. E esse álbum está lindíssimo, ganhou prêmios, está no Spotify. E eu descobri, assim, esse ano. Assim, lembrei de Jane Duboc, vi uma entrevista dela, falei, nossa, mas nunca mais ouvi nada dela. Fui procurar e vi coisas maravilhosas dela. Então fica a dica aí para quem gosta do estilo jazz, para quem gosta daquela musiquinha para você ouvir tomando um café, abrindo os e-mails, sabe? Aquelas 7 horas da manhã para ir acordando. Muito gostoso, deixa uma paz em casa. A voz dela tá linda, então tá lá no Spotify. Conheçam. O Jay Wacker eu não conheci direito, mas vi que ele é bonzinho também, o filho dela. Eu vou fazer uma inserção então aqui agora, porque Jay Wacker dele eu posso falar. Olha lá, olha lá. Nossa, ele é ótimo. Inclusive, recomendo pra todo mundo que queira pra ouvir ele ao vivo. Olha aí. Ele é muito bom em estúdio, mas ele é melhor ainda ao vivo. Inclusive, ela gravou um álbum também com as músicas dele, junto com ele e tal. Muito legal. Eu não sabia que ele era filho dela, na verdade. Não, eu não sabia quem era a mãe dele. Eu sabia que a mãe dele era cantora. E ele já tinha feito alguma coisa com a mãe dele. Mas eu também nunca parei pra ouvir. Agora, o Jay Wacker, amo demais. Ele canta muito. E ele é um dos poucos artistas que, assim, em estúdio ele é bom, mas ao vivo ele é muito melhor. Olha aí. Vou ouvir mais coisas dele também. Vi algumas coisas no YouTube pra saber quem era melhor. Sei o nome, né? Conheço, mas não tinha visto o trabalho dele. E gostei, achei bom. Vou te passar um álbum dele ao vivo pra você ouvir. Passa sim. Fiquei curiosa sobre esse da Ella Fitzgerald. Lindo álbum, tá todo no Spotify. Ela fez junto com o guitarrista Victor Biglione, que é um guitarrista também muito premiado, antigo. O álbum está lindo, merece todos os prêmios possíveis. E aí, vocês me conhecem, né, gente? Quem é o meu grande ídolo? Rick Astley. Amo o som Rick Astley e eu confio tanto no bom gosto musical dele nos últimos 2 álbuns maravilhosos que ele lançou, que vou indicar uma indicação futura. Dia 13 de outubro ele lança um álbum novo e tô indicando esse álbum já, chama Are We There Yet? Vai ser de 3 de outubro no Spotify, então já tá indicando aí. Vocês estão ouvindo enquanto isso? Já é 13 de outubro? Já ouve, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser ótimo. Vi 2 singles que ele lançou e é delicinha demais. Ele é bom. E parece que mais velho ele ficou melhor ainda. Ele tá numa linha soul, meio gospel, só que romântica, meio animada. Tá muito gostoso o som dele. Vale a pena. E alguém tem musiquinha, álbum pra indicar, Patsy? Cara, eu tenho uma cantora que eu descobri pelo Instagram, porque ela postou um videozinho patrocinado. E, cara, eu achei a voz dela muito gostosinha, tô conhecendo agora. E o nome dela se eu não estou falando errado, tá, gente? Posso estar falando errado. O nome dela é Nola AD. E assim, ela é uma cantora de... Cara, eu não sei explicar o ritmo que ela canta, porque é uma coisa que vai meio no R&B, mas é uma coisa... Meio soul, né?
É mais animado, é dançante, ela tem uma voz muito gostosa. A música dela que tava na propaganda, que foi a primeira que eu ouvi, que foi a que chamou a atenção, uma música chamada Heaven. E assim, a música é muito gostosinha. A voz dela é muito doce, sabe? É muito gostosinho. Eu tô gostando de conhecer. É na contramão do que tá na moda aí, né? Porque eu tô ouvindo esses The Town, esses festivais da vida, e desculpa, mas assim, tá numa fase, numa geração que todo mundo grita demais. Nossa. É o completo oposto. Ela tem uma voz gostosa. Eu sinto falta dessa coisa mais intimista, né? Daquela voz bonita só porque está cantando. Aquela coisa que você para pra ouvir, né? Porque hoje em dia ninguém para pra ouvir. Isso. Eu gosto dessa coisa mais intimista, você tá ouvindo esse soul, esse jazz, aí é coisa de tia, talvez, agora é mais antiga mesmo, né? Essa berração das pessoas ficarem berrando o tempo todo, gritando. Ok, tá na moda aí, é bacana, mas não me pega, não me pega. Ah, já foi minha idade, eu curti a idade na idade certa, então tá tudo certo. Cara, eu tô numa fase que se falar muito rápido ou gritar muito alto, eu não quero ouvir, já me estressa. Eu fui da geração Mariah Carey, né? E já berrava bastante. Gata. Que você tinha voz boa se você berrasse, né? Estourar o vidro. Pois é. Sim, as divas, né? As minhas divas, que é bem diferente de hoje também. Carol, você tem alguma musiquinha, álbum que você pensa aí? Então, eu também sou muito antiga, porque eu fui uma adolescente que escutou muita música. E aí eu vou coisas dos anos 80, 90, né? Que eu amava R.E.M. E o meu álbum favorito é o Automatic for the People, que tem, pra mim, uma das músicas mais bonitas, que é o Everybody Hurts. Essa aí dói. Você quer morrer por causa dessa música. R.E.M. é um clássico da nossa época, mas é engraçado como eles conseguem fazer a música mais triste do mundo de forma animadinha, né? Cara, você quer morrer, mas você canta, grita e tal, e tá. Era o estilo, né? Você vê os Smiths, The Cure, você vê as letras são tudo muito tristes, não sei o quê, mas você tá dançandinho, né? Você tá dançandinho. O povo fala da época emo. Cara, vocês não sabem o que era a época do The Cure, do Smiths, do R.E.M. Vocês não sabem o que era passar o lápis preto embaixo do olho, deixar o cabelão. Estava eu com 18 anos no Madame Satã dançando de frente pra parede. Meu Deus! I am the sun. I am the... Pois é, minha filha. Essa geração. Gótico suave. Pois é. E aí tem mais duas que marcaram pra mim, que foi o álbum 10 do Pearl Jam, que eu tive a possibilidade de assistir o show deles quando eles fizeram aquele show 20, né, que era dos 20 anos desse álbum, e os dois álbuns do Chico Science Nação Zumbi, que pra mim também... Que também virou um clássico. Foi a época que eu fui morar em Natal, eu era adolescente... Fui morar em Natal e foi uma revelação pra mim, essas músicas. Foi revolucionária pra época. Foi muito importante mesmo. Carol, não tem como dizer que eu não me identifico, né? A gente é bem na nossa idade, né? Né? Tia Cast, viu? As véias. Ainda bem que a gente já tem a Patsy, que dá uma equilibrada aí na geração, que indica pra gente coisas que a gente tem que conhecer também. Pois é, então... Eu até consigo pegar coisas dos anos 2000, mas recentemente, assim, eu sou muito fico escutando muito coisas antigas, não tem jeito. Bom, antes das despedidas, eu quero deixar aqui um anúncio. Patsy, estarei em março no show de Luiz Mi em São Paulo, Allianz Parque. Meu Deus! Mas vai lá no link, Allianz Parque, show de Luiz Miguel, eu acho que é dia 24, 26 de março. E aí é óbvio que eu vou voltar muito louca desse show, porque eu já estou, né? Gente, todos vocês acompanham, sou fã de Luiz Miguel. É dia 23. E vou fazer, estou aqui suando só de contar, gente. Vamos terminar o episódio. Ai, gente, la puerta se cerrou detrás de ti. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. É
isso, ouvintes! Um Papo Delas gigantesco para compensar o nosso atraso para vocês, colaboradores, os bilheteiros e apoiadores do Papo Delas. Sim, indicações 2023, mas que vale pra vida, né? A gente conta aqui com coisas antigas, com coisas que lembra. Papo Delas 67 está no seu feed. Conta pra gente, indica pra gente o que você achou. Conta se você ouviu um Pica-Pau, se assistiu o Pica-Pau, conta pra mim. E me indica filmes, pra ver se eu tomo coragem e começo a assistir filmes também. Queria agradecer demais, finalmente. Carol Witt está aqui no Papo Delas e acrescentando muito. Você vê que ela acrescentou pelo menos 1 hora na programação do Papo Delas, com conteúdo, com as indicações dela. Quero que vocês conheçam o canal dela, sigam, se interessem, vão atrás. Para quem ainda não conhece, é claro. Carol, fique à vontade para fazer o teu jabá, para contar o seu trabalho, para divulgar o seu trabalho, e desde já, muito obrigada por ter aceito estar aqui com a gente. Quando você me chamou, eu nem acreditei. Nossa, eu que agradeço, eu tô muito honrada. E é isso, tô lá no canal, o nome do canal é Sou Livro, mas se você procurar por Carol Witt ou só Sou Livro mesmo, vai achar, mas acho que vai ficar aí o link. E eu indico de tudo, inclusive eu faço buddy read, quer dizer, eu leio com outra pessoa lá nos comentários mesmo, eu acabo decidindo ler com alguém lá nos comentários do canal. Eu tô disposta a ler até com as pessoas que comentam, então pra mim leitura é leitura e é isso. Delicinha, Sou Livro, canal do YouTube. Papo Delas também tá no YouTube, hein? Procura lá, Papo Delas Podcast. Tem pelo menos 4 pessoas que plagiaram nossos nomes, então você vai ter que pular alguns, mas você vai ver pelo nosso logotipo ali que quem somos nós, pelo roxinho. E temos postado esses episódios em áudio também no canal, então fique à vontade ali pra seguir. Os ao vivos estão na twitch.tv/Papo Delas Podcast. Vocês já sabem que vamos fazer o Comentando os Comentários com as indicações de vocês. Sim, com as indicações de vocês lá na Twitch até o final do mês desse episódio, tá joia? Estou esperando vocês no contato@papodelas.com, os seus bilhetinhos, indicações também no site. Obrigada, ouvintes, pela paciência e por sempre estar junto com a gente, não largar o nosso copo. Patsy, obrigada, meu bem. Ô, meu amor, eu que agradeço. Olha, a alma, né? Parecendo como se eu tivesse feito, como é que fala? Projeção astral pro centro do Rio de Janeiro e tomado porrada do cara da cimitarra. Mas deu tudo certo. Patsy na base da dipiroca, da dipirona. Não, dessa vez não foi dipirona, dessa vez foi cafeína. Foi você, cafeína. Na base da cafeína. Então vamos lá, Patsy, vamos pro show do Luiz Miguel. Vamos lá. Não, olhei o preço aqui, vai ser possível não. Hoje não, Faro. Não vai ser. Eu vou mandar um drone pra ver lá por cima. E é isso aí, é o mais perto que eu vou chegar dele, infelizmente. Esse foi o Papo Delas 67, ouvintes. Muito obrigada. E até o próximo. Tchau, tchau. Papo Delas Podcast. E é aqui que nós agradecemos todos os padrinhos do mês de agosto e setembro que nos ajudaram a manter o Papo Delas no ar e a continuar sonhando com as riquezas e a vida de madame pelo mundo. Ai, o show do Luiz Miguel. Os padrinhos que autorizam... Paty, desculpa, tem que falar do show, né? Pode falar, meu amor. Eu vou me alegrar através da sua vivência, porque senão eu não vou conseguir viver agora, não. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram o Papo Delas em agosto e setembro de 2023 foram Priscila Matos, Marcos Colucci, Marco Antônio Júnior, Priscila Armani, Samuel Sobrinho, Rafael de Souza, Julian Catino, Fabrício Guzon, o Diego Arvim e o Elisnei de Oliveira. E também lá no aplicativo Verdinho, de vez em quando aparece alguém de livre e espontânea vontade e nos dá algum apoio pro Papo Delas. PicPay, @Papo Delas, você encontra a gente lá em qualquer momento, não é assinatura, você pode dar algum apoio. Gostou do episódio? Achou bacana? Achou que vale R$10? Achou que vale R$1.000? Achou que vale 1 milhão?
fique à vontade, o PicPay aceita qualquer valor. Por favor, achem que vale 1 milhão. E no PicPay, em agosto e setembro de 2023, nós tivemos ele, o Físio Manco, o Elcio Inhofe, que nos deu até aquele picadinho, porque ele falou que eu gosto de centavos. Bom demais, né? E não bastasse, gente, nós também temos o quê? No último episódio a gente falou, né? A gente reclamou que a gente tava despixelizada. E agora não, agora temos Pix. Inclusive, antes de mais nada, nossa chave é o nosso e-mail, contato@papodelas.com. E nesse último mês, quem nos agraciou com "Oi, tudo bem?" no Pix foram Marcos Robles, Ele, Caio Sérgio. e o Shibu, Matheus Shibukawa. Até o Shibu, que também nunca esquece dos centavinhos, porque os 40 centavos importam. Eterno em nossos versos. Gente, fica nosso agradecimento a todo mundo que apoiou o Papo Delas Podcast para continuar aparecendo no seu feed. Todinhos vocês estão sendo muito importantes pra gente. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Contamos com vocês e quem sabe, final de ano tá chegando, cadê o panetone? Alguns outros para o próximo mês. Hashtag Gratiluz. Gratiluz, Miguel. Você ouviu Papo Delas Podcast.